Tá começando agora mais um vídeo no canal do Biro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo Santos 1 e Corinthians 1. Eu resolvi dividir o vídeo em 3 partes. A primeira parte é comentando um geral do jogo, então um resumo, né? Vou fazer um resumo geral do jogo. A segunda parte é comentando sobre o primeiro e o segundo tempo. E a terceira parte é falando sobre o Neymar, né? Já que amanhã é o último dia, é a última convocação antes da Copa. E era a convocação que ele tinha pra gente ver se ele estava apto ou não para voltar para a seleção brasileira. Mas vamos lá. Resumindo o jogo, foi um jogo ruim, assim, onde provavelmente... quem assistiu o jogo é só o torcedor mesmo que tava ali acompanhando, porque quem gosta do futebol não foi um jogo bonito, né? Não foi um futebol bonito que aconteceu no jogo Santos 1 e Corinthians 1. E falando um pouco sobre o primeiro tempo, né? O primeiro tempo onde aconteceu os 2 gols. O primeiro gol foi o Corinthians que abriu o placar, saiu um escanteio para o Santos, a bola sobrou no pé do Corinthians, o Corinthians com o Caio César puxou um contra-ataque e achou o Memphis. Ele achou o Memphis no contra-ataque, o Memphis dominou um pouco errado, só que ele conseguiu se redimir, né? E aí quando ele se redimiu, ele driblou 2 caras do Santos ali, achou um espaço e bateu pro gol para finalizar, um gol de craque, um gol de quem é acima da média tecnicamente pro futebol brasileiro. A minha única crítica ao Memphis é que falta mais garra para ele, né? Falta a vontade ali. Muito provavelmente, se ele fosse essa pessoa aplicada, ele seria um dos maiores jogadores do mundo, né? Mas o Memphis acha esse gol. O Corinthians, no primeiro tempo, estava dominando a partida, estava dominando a posse de bola, pelo menos, controlando o jogo, né? Não estava conseguindo também fazer as jogadas pelo meio, não estava conseguindo armar chances com um ataque ali. Mas no contra-ataque, um contra-ataque aonde o Dorival começa com o Caio César no lugar do Guinegão, já que o Yuri Alberto tá machucado, vinha entrando o Guinegão no lugar do Yuri Alberto, mas nesse jogo o Dorival colocou o Caio César, que estava voltando depois de dias parados também, de uma contusão. Ele coloca o Caio César e aí todo o mérito do Dorival, porque o Caio César ele é um ponta onde ele deu trabalho, jogou muito, né? Ele deu trabalho ali pro lado esquerdo, já que ele é um ponta direito, ele deu trabalho pro lado esquerdo da defesa do Santos, jogou muito Caio César, achou esse passe pro Memphis fez um gol, o Corinthians abriu o placar, tava dominando o jogo, até que numa falha do Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians, o Gabriel Paulista perde a bola, o Neymar ali atrapalha ele, né? Sobra a bola no pé do Gabigol. O Gabigol sai cara a cara com o Hugo, acha um gol muito frio do Gabigol, né? É um gol onde a gente consegue ver o nível do Gabigol ainda, que é um cara frio. Muito provavelmente, se ele chegar cara a cara no goleiro, ele não treme pra fazer o gol, né? E aí, só que o Santos não tava jogando bem, assim como o Corinthians estava dominando a partida, só que também não estava achando uma bola. Achou uma bola no contra-ataque e o Santos achou um gol numa falha. E aí começa o segundo tempo, né? O segundo tempo, ele, no geral, ele é pior do que o primeiro tempo. Se o primeiro tempo ainda não foi tão bom, o segundo tempo foi pior tecnicamente no jogo, né? E aí no segundo tempo eu acredito que o Dorival ele comete um erro. E qual foi o erro para mim, a mudança que ele fez? Ele tirou o Caio César. Até aí tudo bem, porque muito provavelmente o Caio César não estava mais aguentando jogar o jogo, porque ele estava voltando depois de muito tempo, né? Só que ele tira o Caio César, que é um ponta direita. O Corinthians estava atacando bem para aquele setor. O Mateuzinho estava ali dando apoio para ele, o Carrilho também. O Corinthians estava achando o jogo ali pelo lado direito, dando esse trabalho para a defesa, para o lado esquerdo da defesa do Santos. E aí ele tira o ponta direito, ao invés dele colocar o Dieguinho, por exemplo, no lugar do Caio César, que é outro ponta direito, não, ele tira o Caio César, que é ponta direito, e coloca o Kaique, que é um ponta esquerda. Então todo o esquema do Corinthians que estava dando certo, que estava incomodando o lado esquerdo do Santos, agora o Corinthians passa a atacar pelo lado esquerdo e atrapalhar o lado direito do Santos. Só que seria muito melhor, na minha visão, se ele mantesse o esquema e deixasse o Dieguinho ali. Ou se ele atacasse agora pelos dois lados, né? Já tá ali batendo no lado esquerdo, tá batendo no lado esquerdo, coloca também agora um outro ponta para atacar pelo outro lado. Então, na minha visão, o Dorival ele mexeu errado nesse ponto. E aí é onde o Corinthians perde o que ele estava tendo de melhor ali, que era esse ataque, né? Ataque junto com o Mateuzinho, essa dobradinha, Mateuzinho e Caio César, né? Esse jogo foi um jogo onde os laterais do Corinthians não atacou tanto, principalmente o Mateuzinho. Por quê? Porque o Caio César já estava fazendo essa função, né?
Quando o Caio César não tá fazendo, aí sim o Mateuzinho desce mais. Mas a gente falando do jogo, então no segundo tempo foi um jogo truncado, onde teve muita falta. É uma crítica ao futebol brasileiro que eu faço, assim, como o jogador ele faz cena, né? Ele cai, o cara pisa, ao invés dele levantar e falar, não, vamos pra cima, vamos jogar, não, ele para e aí fica fazendo a cena e aí já atrapalha o jogo a rolar. A crítica que eu deixo aqui pô, você que é jogador de futebol, vai pra cima, caiu, vai pra cima, joga, vai jogando, porque é no jogo que você vai ganhar, entendeu? E aí, na minha visão, o segundo tempo foi um jogo ruim, onde o Corinthians, só no final do jogo, começou a ir pra cima, e começou a ir pra cima no desespero, por quê? Porque o Santos ficou com 2 jogadores a menos, né? O Santos teve um jogador expulso, quase no fim do jogo, faltando 5 minutos pra acabar, e o outro jogador do Santos se contundiu e o Santos não tinha mais substituição para fazer. Então o Santos ficou com 9 jogadores em campo. O Corinthians foi para cima naturalmente, mas foi um jogo onde eu senti que tanto o treinador quanto os jogadores, né, tanto o Dorival, antes do Santos perder os jogadores, o Corinthians queria levar o empate. Para ele tudo bem, entendeu? Levar o empate era um bom resultado, não era um resultado ruim, não era uma derrota. E pro Santos, eu senti que depois que perdeu os 2 jogadores, para ele o empate era a melhor coisa a se fazer, né? Não arriscar e levar o empate. Então, resumindo o jogo, a gente consegue ver, no resumo geral, foi um jogo ruim. O primeiro tempo foi melhor do que o segundo tempo. E aí, qual que é a minha visão, assim, pros 2 times, né? Tanto pro Corinthians, eu acredito que o Corinthians ainda precisa melhorar muito o repertório de ataque ali. Tem poucas jogadas, né? Principalmente quando o Yuri Alberto não tá, ele faz muita falta. Então, na minha visão, o Dorival ele precisa arrumar esse ataque, já que o Corinthians tem uma defesa sólida, né? Mas, sinceramente, eu não sei se o Dorival vai conseguir melhorar esse ataque. Principalmente o Corinthians sente muita falta do Yuri Alberto, né? Hoje ele tá machucado, mas a gente não sabe se o Corinthians vai perder o Yuri Alberto no meio da temporada. Muito provavelmente vai. Então imagina, ele vai sentir muito e aí eu não sei até onde o Dorival consegue desenvolver esse ataque do Corinthians. E no Santos, pra mim, o que faltou no Santos ali é o meio de campo, né? O Santos não tem um meia criador, um cara que consegue criar essas jogadas e aí acaba ficando muito espaçado o time, então da defesa pro ataque é um espaço que fica no meio de campo, porque o Santos não tem essa pessoa que faz essa jogada. O Neymar jogou de ponta hoje, né, na ponta esquerda. Eu não entendi muito bem assim por que o Neymar tá sendo aproveitado ali na ponta. Na minha visão, ele teria lugares melhores para ele, talvez um falso 9, talvez até de criação o Neymar poderia jogar, já que o Santos tem essa dificuldade em criar, né? E o Neymar, ele é um cara que consegue fazer essa função também. Mas pra mim, pro Santos melhorar, ele precisa dessa pessoa ali criando, né? Essa pessoa de criação. Claramente, o Neymar tá fora de ritmo. O Neymar é muito acima tecnicamente, né? Não tem aonde discordar disso, da técnica do Neymar, já que ele é um craque também da bola. Só que ele tá fora de ritmo. Se fosse o treinador da seleção brasileira, se ele quer contar com o Neymar, talvez eu chamaria só pra ver como vai ser o treinamento dele, como que ele vai estar ali com o grupo, pra ver também como que é o Neymar dentro ali, porque ele não conhece o Neymar ainda dentro da seleção brasileira, né? Ele não sabe como que é a relação do Neymar com os outros jogadores, mas se ele pensa em levar o Neymar pra Copa, essa é a convocação, porque eu não vejo sentido em chamar o Neymar só pra convocação da Copa. Porque aí ele não vai saber como que é o ambiente do Neymar, ele não vai saber como o Neymar treina, ele não vai ter essa noção. Mas, se fosse pra chamar um cara, seria o Neymar, né? Não tem como falar isso, mas se eu fosse o Ancelotti, só se eu quisesse contar com o Neymar, eu chamaria ele nessa convocação. Agora, se ele já tiver descartado, já nem chama, que não faz sentido, né? Mas no vídeo de hoje, a gente conseguiu ver esse resumo aí do Santos 1 e Corinthians 1. E se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo. Fala também o que você achou desse jogo, dessa partida, né? Deixa aí se você gostou ou não da partida. Deixa também o que você achou dos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal e envia para aquele seu amigo lá que também gosta de ver conteúdo sobre futebol.